compartilhar aqui para vocês o porquê que eu fiz essa entrada, qual foi o motivo da minha análise, que me rendeu uma operação com bom risco-retorno, operação segura, com também o contexto macroeconômico do dólar. Então, é o seguinte, observei que o dólar sobre o iene, que é a taxa cambial que eu fiz essa análise, eu observei que ele vinha aqui em um movimento lateral do preço, após ter essa grande baixa devido a uma injeção de dinheiro por parte dos japoneses a fins de diminuir a alta do dólar. Então a gente teve esse movimento atípico do preço. Após isso, tivemos uma lateralização do mercado, onde ele rompeu aqui essa região acima de topo, rompeu essa equal highs, esses topos iguais aqui, capturou a liquidez acima deles, deixou a liquidez também aqui abaixo. Após deixar essa liquidez abaixo aqui, ele já veio demonstrando para a gente aqui que o preço veio trabalhar nessa região de uma forma muito exausta, uma forma muito intensa, praticamente em linha reta ele trabalhou aqui nessa operação, nessa região. E demonstrou para a gente também divergência no índice relativo de força, quando ele renovou os fundos, porém no índice relativo de força ele não renovou os fundos, ele teve seus fundos ascendentes. Isso demonstra para a gente pouca força nesse período de preço. Ele teve pouca força para se desenvolver, e a força que ele teve só foi o suficiente para capturar a liquidez abaixo dessa região onde o mercado ele veio, capturou a liquidez abaixo dessa região em forma de stop hunted, que foi um movimento rápido a fim de só capturar a liquidez e já dar prosseguimento para o seu verdadeiro movimento, para o seu verdadeiro interesse. Então ali realmente o preço ele só capturou a liquidez e voltou a trabalhar acima desses níveis, capturou a liquidez, voltou a trabalhar acima realmente do range novamente. Quando ele voltou a trabalhar no range, ele voltou a trabalhar de forma em que ele voltou a trabalhar nesse range de forma que ele estava quebrando os topos anteriores, quebrando balanços, fazendo miss, fazendo quebras de estruturas, enfim, renovando topos no mercado. Isso demonstra para a gente o que? Uma possível caracterização de troca de mão, porque o mercado ele vinha quebrando fundos anteriormente, aí ele fez o que? Capturou liquidez, porém de forma exausta e divergente. Ele capturou a liquidez, a gente sabendo isso que ele voltou a trabalhar dentro do canal, de forma em que ele quebrou os topos anteriores, então isso já demonstra para a gente que ele está começando a ter intenção altista nesse momento. Então quando ele quebra os topos dele, eu percebo que realmente o mercado estava com intenção altista. E onde seria possivelmente a primeira parada nessa região, a primeira parada em uma região de interesse dessa movimentação de alta. Eu identifiquei que poderia ser possivelmente essa região aqui de order block. Então, eu delimitei que até ali o preço poderia chegar e ter alguma reação. O preço, ele realmente quebrou a estrutura, voltou aqui nessa região, ele voltou até uma região aqui de Fair Value Gap. Aqui poderia a gente ter feito uma entrada, porque ele quebrou aqui esse balanço, quebrou o balanço aqui também do topo acima, voltou aqui a trabalhar numa região de imbalance, uma entrada no 50% com um alvo. Aqui poderia ter sido o alvo primeiro alvo aqui, já teria batido 2 vezes o risco-retorno, aqui também poderia ser um alvo do preço. Mas a gente observou que quando o preço continua a se movimentar, ele quebrou essa estrutura maior que realmente deu para a gente um indício de alta, certo? Então, onde poderia ser a nossa entrada? Em algum possível retorno nessa região, um retorno de uma área que estava desbalanceada, a fim de balancear o preço para conseguir prosseguir com o seu movimento de interesse. Então a gente tinha aqui uma região de muito desbalanço, a gente pode observar isso nitidamente, porque após capturar a liquidez, ele fez essa região aqui, que deixou esse desbalanço, voltou, deixou um desbalanço, dentro do desbalanço, aqui ele fez o balanço dele, mas perceba, deixou outro desbalanço aqui dentro,
tinha muito desbalanço, bastante fair value gap nessa região. Junto com o que? Juntamente com esse breaker, certo? Esse breaker, vou até escrever. Então, quando ele volta a trabalhar nessa região, antes mesmo dele chegar no meu ponto de entrada, ele estava aqui. Ele deixa a liquidez aqui acima dessa região, veio, quebrou esse fundo. Então, eu observo que quebrou esse fundo aqui, eu posso vir ter algum interesse aqui em fazer essa compra a fim de ele capturar essa liquidez, certo? Ó, fez o seu movimento aqui, deixou o fundo. Aqui já demonstrou aqui que ele tinha liquidez, então ele veio aqui, capturou essa liquidez, aonde parou exatamente no nosso breaker, nos nossos desbalanços, e a gente comprou aqui com stop aqui abaixo desse candle, que aqui ele já teve aqui, por que eu deixei ele? Vamos lá. É o seguinte, porque aqui o preço já foi balanceado, certo? Ele já veio e balanceou o preço. Aqui que foi o desbalance, então aqui que estava em aberto. Se o preço ele veio e romper aqui, não tem nada para ele fechar mais aqui, então ele pode prosseguir com o movimento baixista, ele pode continuar o interesse de baixa. Se aqui ele veio e ele já respeitou essa região, ou seja, ele já fez o balanço dessa região que estava desbalanceada, ele prosseguiu seu movimento altista. Então, quando ele quebrou, entrei aqui, ó, entrei, stop ali. Ó, tô comprado aqui já. Tô comprado. Meu alvo ali, primeiro alvo aqui, ó, essa aqui, o topo ali da região. Tô comprado aqui, certo? O preço veio, rompeu aqui. Aqui eu já poderia ter colocado aqui no break já, ó. 0 a 0. Por quê? Porque quando ele rompe aqui, percebo que ele já balanceou o preço, já capturou a liquidez, ele tende a dar um movimento aqui, prosseguir com um movimento de alta. Então, quando ele faz essa quebra e essa quebra, ele demonstra que realmente ele tem interesse em prosseguir com essa alta, porque ele está quebrando o topo. Então, a gente já podia ter deixado o meu stop aqui, mas o preço ele vem novamente, poderia ter tido outra entrada, o preço ele vem aqui, ele pega, se eu for ver aqui, 15 minutos até melhor. Eu tenho aqui um desbalanço. Na verdade, o preço ele vem nesse breaker. Ele trava nesse breaker. Então, eu poderia também ter tido uma entrada de compra aqui nesse breaker. Stop aqui abaixo. Movo ali. 2,38. Enfim, minha compra foi aqui. Quando o preço rompeu aqui, já coloquei no zero. E deixei o desenrolar. Eu fechei a minha entrada antes dele bater. Eu fechei minha entrada aqui após sair a notícia do IPCA, mas foi uma notícia que foi positiva para o dólar. Teve sua reação aqui. Eu já escolhi me ausentar dessa operação, que já estava pagando risco retorno bom já. Meu risco já estava reduzido, né, na verdade, mas o primordial risco ali já estava pagando 3,3, 3 vezes o valor investido, certo? Então, essa foi a minha entrada nesse cenário. Uma compra aqui no breaker mais na fair value gap, com o stop aqui abaixo. Alvo primordial aqui. Poderia ter saído aqui na POC e também posso ver possível movimentação de venda. Certo? Valeu, tamo junto aí. Primeiro vídeo gravando, é só um diário mesmo esse bagulho aqui, tá ligado, mano? Tô falando só pra mim conseguir identificar por que eu fiz as análises, começar a lançar aqui, e é isso. Quem pegou, pegou no comecinho. É nóis.